Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Transforma Negócios. Nosso maior propósito é facilitar estratégias que gerem riqueza para as pessoas e para a sociedade como um todo. Se você quer entender melhor o mecanismo do seu negócio ou sente que precisa fazer alguma transformação no seu negócio, seja muito bem-vindo, você chegou num bom lugar. Dá uma olhada no nosso conteúdo, Instagram, Facebook, YouTube, e vai ser um prazer para a gente poder servir você dentro do seu negócio. Do meu lado, como sempre, Raul, eu, Bruno, pela Transforma Negócios. Boa noite a todos. Boa noite. Agora todo mundo boa sabe tarde, que a você gente sempre grava fala isso daí, exato. Mas já sabe dos outros, né? Toda vez eu falo boa noite. E hoje, com a gente, né? A gente tá com uma sessão diferente, mas nossa convidada de honra, ou melhor, nossas convidadas de honra, Yumi e Boa Regina. noite. Pela TV hoje, gravando à distância. Aí sim. Oi, pessoal. Vamos lá, apresente-se. Quem é Regina, então? Por favor, se apresenta para o pessoal, Rê. Tá bom. Bom, boa noite ou boa tarde, quando você estiver ouvindo. Eu sou Regina, sou comunicóloga. Eu tenho habilitação em publicidade e propaganda, mas eu escolhi a comunicação social para estudar porque é algo que eu amo. Foi uma escolha muito acertada. Tenho também MBA em marketing. E hoje eu trabalho como autônoma, já faz 5, 6 anos que eu trabalho como autônoma, como consultora de comunicação para pequenas e médias empresas, né? Mostrando que também para as pequenas e médias empresas a comunicação é essencial, é importante falar da sua marca, falar da sua empresa para o público certo, na hora certa e através dos canais certos. Muito bom, hein? Muito bom, Já obrigado. foi apresentação, pitch de venda, introdução do negócio. Excelente, nada como uma comunicóloga, né? Fantástico. Muito bom. E quem é a Yumi? Agora eu fico com o desafio, né? Pra falar depois da Regina. Regina. Bom, Yumi hoje está empresária. Eu assumi a empresa da minha mãe há 2 anos, mas a minha carreira toda foi em marketing e vendas. Eu sou economista, né, de formação, mas eu fiz um MBA em gestão com ênfase em marketing. E passei a minha carreira executiva toda trabalhando no mercado industrial, profissional, consumo, que deu uma bagagem bem legal aí, que eu sempre falo, é apertar a tecla SAP de um mercado para o outro, porque existem muitas nuances entre um mercado e outro, e isso trouxe um repertório bacana. Falar de marketing, para mim, é falar de algo que eu gosto demais de fazer, e eu acho que o marketing bem feito, o marketing verdadeiro, o marketing genuíno, ele muda as empresas, né? Ele muda as organizações. Então, eu acho que a ideia é essa. É um projeto aí que a gente tem de poder dividir e compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Muito E bom. obrigada, Bom. por estarmos aqui. A gente que agradece. Exato. Então, obrigado, né, Regina e Yumi, obrigado por aceitar o convite, estar aqui conosco, porque até explicar um pouco da história, né, Raul? Nós tivemos um evento há não muito tempo aqui com os nossos clientes da Transforma, a Yumi estava presente conosco, né? E nesse evento a gente fez uma brincadeira ali de entender as grandes dores que cada um dos nossos clientes estava sentindo dentro do seu negócio. E dentre várias que surgiram, top 3, uma era atração de vendas. E aí a Yumi já, na própria apresentação, já falou aqui, né? Meu negócio é marketing e vendas. Então, poxa, você que ficou até aqui e assistiu essas apresentações, o tema de hoje é exatamente esse, né? Falar sobre marketing e atração de vendas, né? E para falar disso tudo, vamos começar pelo conceito, né? O dicionário ali, do básico. O que é? Yumi, vamos lá, Yumi ou Rê, como vocês quiserem se dividir aqui, mas qual que é o conceito do marketing, então? E até diferenciar um pouquinho, porque o termo marketing digital está sendo falado absurdamente. Mas marketing não é só marketing digital e tem uma diferença grande entre tudo isso, né? Sim. Bom, eu vou puxar para mim a questão do conceito, depois eu passo a bola para a Rê, para a questão do marketing digital. A Yumi levanta e a recorta. E a recorta, é bem isso, né? É bem isso que a gente faz. Quando a gente fala de marketing, assim, eu acho que existe muito paradigma no mercado de achar que o marketing é só comunicação, é aquela ponta final, né? Quando a gente vai, na época que não tinha redes sociais, era o folder, era o catálogo, era o outdoor que aparecia, então as pessoas achavam que era isso. Só que para chegar nesse ponto, que é a comunicação, é o material que a pessoa vê visual, que hoje a gente tem na proposta digital também, existe todo um processo que precisa ser trabalhado dentro das organizações de posicionamento de marca, de proposta de valor, que vem muito antes disso.
Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmistificar, né? O marketing, ele é estratégia. E quando a gente pega assim, vamos pegar o nome, eu gosto sempre de falar isso, o nome marketing, né? Ele vem de market, que é mercado em inglês, e o ing é sempre, né, o verbo. Então, seria um mercadear. O que é isso? É você entender o mercado. O marketing nada mais é do que você olhar para o mercado, olhar para o seu público-alvo, olhar para o que a gente chama, né, a gente usa muitos termos em inglês, para o seu target, e entender qual que é a demanda dele, qual que é a necessidade, trazer isso para dentro da organização e dentro da organização você estruturar toda ela, desde a parte de manufatura, a parte de recursos humanos, a parte de compras, né, os fornecedores, que você tem a tua equipe de vendas direcionada para atender essa demanda. Então, quando a gente fala de marketing na prática, nada mais é do que dentro das organizações um departamento que faz um link entre todas as peças, sempre trazendo a visão do mercado. Então, é uma visão de fora para dentro, mas sem perder a essência do dentro para fora. Né? Porque eu, como empresa, como organização, eu tenho valores, eu tenho princípios, eu tenho um portfólio de produtos ou serviços que eu já ofereço para o mercado. É adequar aquilo que eu sou, né, como essência, como organização, para uma demanda que existe no mercado. Né? E o que muitas vezes acontece dentro das empresas, elas ficam olhando de dentro para fora. Então, eu tenho um produto, eu tenho um serviço e eu quero que esse mercado compre. Mas será que ele está adequado? Exato. Será que a embalagem dele está correta? Será que o preço dele está no posicionamento certo? Eu estou vendendo pelo canal correto? Eu estou comunicando direito? Então, essas são as perguntas básicas que a gente faz em marketing. Eu acho que já respondendo isso, eu vou passar a bola para a Rê, mas assim, marketing começa muito antes de uma campanha digital, muito antes de um post no Instagram ou em uma rede social. E passo para você agora, Rê. Rê? Oi, então, assim que vocês fizeram a pergunta, eu começaria falando de marketing digital exatamente como a Yumi começou falando de marketing como um todo. As pessoas, as empresas hoje, pequenas empresas, ainda têm muito o mito de que fazer marketing digital, porque é um custo-benefício realmente muito interessante, vai resolver todos os problemas. Então, fazer um Google Ads, fazer Instagram Ads, que Instagram é uma ferramenta muito bacana mesmo para varejo, mas não adianta você só fazer execução lá na ponta, se você não tiver todo um planejamento, um conhecimento do mercado que você atua, de repente até saber se faz sentido para a sua empresa, para a sua marca estar em determinadas redes sociais ou não. Algumas marcas não fazem sentido estar no Instagram. E depois vem a frustração, né? Eu tenho aí um perfil no Instagram, estou investindo em post, estou investindo em anúncio e não está me trazendo resultado, mas assim, às vezes a gente precisa dar alguns bons passos para trás e entender qual que é esse resultado que você está esperando. É awareness? Falando aí de termos em inglês que a Yumi disse, é conhecimento de marca. Eu quero que as pessoas conheçam mais a minha marca, porque isso talvez o objetivo esteja sendo alcançado. Eu tenho mais seguidores, né? Eu estou conseguindo ampliar a minha marca, mas não, são vendas. Mas antes de vendas, a sua marca não precisa ser conhecida, então é reorganizar essas coisas e entender quais são, de fato, os canais que a sua marca precisa estar. É óbvio que hoje em dia o digital é muito importante, é uma ferramenta que te capilariza a sua marca para onde você quiser. Porém, antes disso, é preciso organizar a casa, entender qual que é o seu objetivo, quais são os seus objetivos e também a prioridade deles, e aí começar a atuar, muitas vezes ainda assim no offline, antes de ir para o digital, ou paralelamente ao digital. Então, tudo precisa ser bastante estudado, cada caso é um caso, não é porque tal marca de joias ou semi-joias deu super certo no Instagram já de cara, porque é uma marca que já tem um histórico, já é conhecida no offline, já tem anos de mercado, que uma marca que foi lançada ontem vai conseguir vender o mesmo volume aí num curto período de tempo. Então, existe toda uma preparação, né, de fortalecer essa marca, de comunicar bem essa marca e ter em mente que é um trabalho de formiguinha, de construção de marca, né? Não é do dia para a noite. Mesmo no digital, que tudo é muito rápido, não é do dia para a noite. E aqui eu acho bem interessante o que vocês estão colocando, porque é muito legal a gente entender que uma coisa é outra, né? A gente está muito acostumado, sempre vem batendo isso, né? Vários episódios eu venho falando. É impressionante. O que uma palavra não faz?
um ou outro ou um e outro. Muda toda a sua perspectiva, né, do que é. E a gente aqui na Transforma Negócio, então a gente fala de negócio. Então, em termos de definição, né, o que é um negócio? É gerar valor para alguém e capturar valor em retorno. Então, como eu gero valor e faço dinheiro? Então, gerar valor vem antes do fazer dinheiro, né? E é muito legal a forma com que vocês colocam o marketing e que a experiência, a vida, a prática de vocês traz, os resultados empíricos de vocês que vocês aplicam na vida de vocês e dos clientes de vocês traz, é muito legal, né? Que vai ao encontro disso. E tem muita gente, e a gente defende essa questão da planta baixa do negócio. E se o empresário, o empreendedor não tem claro como ele gera valor e para quem esse valor é percebido e como que ele faz dinheiro em retorno, ele não tem um negócio, na verdade. Ele pode ter uma empresa, mas não tem um negócio que é um mecanismo de geração de valor e fazer dinheiro. E eu acho que é muito interessante porque essa é uma base de trabalho fantástica de marketing e comunicação, né? Entender esse mecanismo e como que tudo isso daqui funciona e se retroalimenta num grau de profundidade e de especialidade que é muito interessante, né? E outro ponto é que, assim, não dá para falar disso tudo. A palavra muito forte é mercado. É olhar o mercado, entender o comportamento daquele seu mercado. E mercado é pessoas, né? Exato. É e aí, tudo sobre gente. Dentro de final, mercado né? tem segmento, tem nicho, né? Porque se você tá em todos os mercados, você não tá em nenhum. Perfeito. Né? Então tem que entender tudo isso. Acho que dá para falar bastante dessa importância de compreender o movimento do mercado e em que mercado você está inserido, né? O que eu acho que é super importante, que é uma coisa que eu e a Regina a gente sempre fala. E a gente já está junto em alguns projetos desde a época que eu estava em consultoria. Hoje ela trabalha comigo na Casa MT, que é a empresa, né, que eu assumi. O teu primeiro cliente é o cliente interno, né? Então, imagina que você, como empreendedor ou como empresário, você não vai estar na linha de frente o tempo todo mostrando a cara da tua empresa. Você vai ter vários pontos de contatos, isso tanto com o cliente como o que a gente chama de stakeholders, né, que são os fornecedores, são os parceiros, todas as pessoas que compõem aquele universo. Todos os seus pontos de contato precisam falar a mesma língua, precisam vender essa proposta de valor, né, o que essa empresa entrega. Então, a gente sempre diz, porque você vê como são passos que você anda para trás. Se você tem um plano de marketing, você tem que validar isso com o seu cliente interno, e depois ir para o mercado, porque a gente tem que tomar cuidado com esses pontos de contato. E o mercado, é isso que você falou, o mercado são pessoas. E, de novo, eu falo de mercado, parece uma entidade superior, né? E é bem isso mesmo. Se você está em todos os mercados, você não está bem em nenhum. E aí é que entra o meu olhar de dentro para fora. No que eu sou bom? O que eu faço melhor? O que eu entrego melhor que a concorrência? Porque aí é onde você começa a analisar, trazendo as demandas de mercado dos diferentes segmentos, onde eu vou ganhar, onde eu vou jogar melhor o jogo. Claro. É a mesma coisa. Se eu for um jogador de futebol, não adianta eu tentar jogar basquete. E isso é marketing estratégico. Isso é marketing estratégico, é marketing na veia. E muitas vezes a gente percebe, isso, principalmente na época de consultoria, que existe um apego a segmento, existe um apego a clientes, que é assim, cara, não dá, esse aqui você não vai jogar bem, né? Não é, você está tentando jogar futebol num jogo que a galera joga basquete. É a regra do basquete, né? A regra do basquete, você tá fazendo baixinho, gol, mas o que você vale não ponto é é cesta. alto. Então, assim, é entender as suas forças, as suas fraquezas e quais as oportunidades que esse mercado tem, né? E direcionar. Então, você vê que se percebe que é um movimento que vem tanto do mercado para a empresa, como da empresa para o mercado. É o tempo todo analisando os dois mundos que se fundem. E eu acho que esse é a grande sacada, que o profissional de marketing e as empresas, a gente conversou sobre isso, as empresas todas fazem marketing de alguma forma. Sim, nem que seja negativo. Nem que seja negativo, pode não ser estruturado, mas algum tipo de marketing ela tem que fazer, porque ela se relaciona com o mercado. Exato. O marketing é a ponte que liga a empresa ao mercado, né? Então, o que a gente traz como proposta do profissional de marketing é estruturar tudo isso, todas as variáveis. E o que eu vejo de diferença quando a gente fala de marketing ou quando a gente vai, de repente, para um processo financeiro ou para um processo industrial ou de compras? No marketing, assim, tem muita variável que você não controla. Eu diria que, assim, a gente é um equilibrista, porque é o tempo todo analisando com o termômetro como é que o mercado está reagindo. E pensa no mundo de hoje,
com o tanto de alteração tecnológica que a gente tem, com tanta mudança, o quanto as empresas precisam estar o tempo todo se reinventando, Sim. se readaptando. É a gestão do caos, né? Gestão do caos. Só que se você não sabe quem você é, qual é o seu propósito, qual é a sua real vantagem, você começa a dar tiro para tudo quanto é lado e vai muito nessa linha que a Rê falou. Às vezes eu começo a fazer o que o outro está fazendo, mas aquilo não combina comigo. Eu acho interessante você estar falando, Yumi, porque às vezes a gente quer, na percepção da Regina também, a gente muitas vezes quer controlar o incontrolável, e aquilo que é de fato, eu tenho algum controle sobre, sou eu mesmo, mas isso exige autoconhecimento, olhar para dentro, uma série de... Quantos que querem, né, fazer esse exercício? Exato. Então aquilo que eu de fato poderia ter algum poder sobre... esse é melhor não, porque isso dá muito trabalho, isso leva tempo, uma série de coisas. Mas ficar tentando controlar o incontrolável, as variáveis externas que não dá para fazer, é melhor ter essa ilusão do que ter que enfrentar algumas verdades e algumas realidades, né? A Rê tem um exemplo legal de redes digitais, que a gente, de ações no digital, que a gente comentou hoje, Rê. Aquela questão, às vezes você pega uma música, uma trend do momento e não tem nada a ver. Acho que era legal ela dividir isso com a gente. Traz o case pra gente. Tem umas coisas assim que é coisa... Não, então, eu estava comentando com a Yumi, que a gente estava falando de branding, né? Eu tenho me especializado cada vez mais em branding para fazer projetos de comunicação de ponta a ponta. Isso que a Yumi falou do time interno é super importante e faz parte também. E aí eu tenho, assim, vários clientes ainda que são muito pequenos ainda no mercado, né? Eles me trazem, olha isso, que bacana, eu vi num outro perfil, olha isso aí. Só que às vezes, no branding também tem a parte de tom de voz, né? Tem uma identidade verbal de como você se comunica. Você não pode ir para só porque você mudou de canal, você se comunicar de uma forma completamente distinta do que você se comunica no canal A. Então, tudo bem, eu acho que redes sociais, elas permitem que você seja um pouco mais solto na comunicação, porém, você não pode destoar totalmente da sua comunicação como empresa, da sua identidade como empresa. Eu, Regina, eu vou falar com o Raul num café, a gente vai bater um papo um pouco mais descontraído. Eu vou falar numa reunião, vou falar um pouco mais sério, mas vai ser sempre eu, o meu jeito, a minha personalidade, eu não vou mudar, eu não sou um personagem, né? E a marca também não. Então, eu estava falando da Netflix, por exemplo, que é uma marca jovem, que se conecta muito bem com o público jovem, e ela vai para as redes sociais, ela fala como ela se fossem amigos, né, dos outros jovens que estão ali seguindo, comentando, joga meme, joga resposta irônica, que é super engraçado, que engaja, mas você vai para um escritório, talvez, de advocacia, você tem que entender que aquela linguagem não vai combinar, que o seu cliente vai estranhar, vai duvidar da sua credibilidade, né? Existem, assim, eu estava até questionando um desses gurus de internet que eu sigo muito, porque eu quero ouvir o que eles falam, né? Eu acho que tem pessoas muito qualificadas e tem pessoas que se jogam ali e acabam tendo muitos seguidores. E ele estava falando de um exemplo de uma dancinha, tipo TikToker, para um escritório de advocacia. Eu falei, gente, isso não traz aí joguei essa provocação, né, esse questionamento, isso não traz uma dúvida em relação a quem está procurando, nem acho que seja talvez o canal mais apropriado, mas quem está procurando um serviço de advocacia, fala assim, gente, isso é muito descontraído demais para esse tipo de negócio. Então, a gente precisa entender primeiro quem a gente é e como a gente vai se comunicar. Tendo isso em vista, você vai saber se portar você vai saber transitar em todos os canais de comunicação com um pouquinho mais de descontração, com um pouquinho mais de seriedade, mas vai ser sempre você, vai ser sempre aquela marca. Você não vai criar um choque na sua audiência, entendeu? Então isso é importante, a gente não pode fazer simplesmente o que o outro está fazendo porque fez sucesso ali. Fez sucesso porque faz sentido para ele, mas talvez não faça para a sua marca. Então esse autoconhecimento, né, da marca é muito importante, se olhar para dentro é essencial, esse diagnóstico da marca é essencial. Isso daí é muito bom porque muito cliente nosso acaba comentando, né? Puxa, marketing digital, mas já conectando com o que vocês falaram, e legal aproveitar toda a experiência de vocês e debater cases práticos, né? Ou seja, cases concretos. Ainda mais, eu sempre fico curioso, né? Com as experiências da Yumi, que eu conheci ela de um lado do balcão, agora ela tá com o umbigo do outro lado, né? Então tá ali com o umbigo na beira do balcão, né, Yumi? Então, as experiências nesse sentido, né? Então, e isso para quem tá nos ouvindo, a maioria dos nossos clientes são empreendedores práticos, né? Ou seja, ter essa vivência prática de vocês, assim, é bem legal.
E quando o pessoal fala de marketing digital, a gente acaba comentando nisso, né? Mas calma, você foi atrás de uma agência de marketing digital para quê, né? Ou seja, você foi buscar marketing mesmo, uma estratégia, algo que você vai ter que olhar, se entender, ir atrás de outras variáveis, ou você foi atrás de publicidade digital, né? Porque uma coisa é dar publicidade a algo. E é curioso que a agência de publicidade antiga aproveitou o marketing digital, que era agência de publicidade, virou agência de marketing digital. Mas não raro, a gente não encontra marketing digital. A gente encontra apenas a publicidade, que é a pontinha do iceberg de todo um mecanismo que vocês trataram aqui, né? E muitas vezes comunicando de forma equivocada, né? Não comunicando da maneira ideal e da maneira certeza que conversa com o público-alvo. Porque você não fez todo esse trabalho de entendimento. Exato. E aí você fica à mercê de algumas coisas e o marketing digital hoje está ficando mais caro, né? Ou seja, está encarecendo e daí você fica à mercê de uma modinha e aí aquela bendita venda direta antes que deixou de sair na moda, ela surge com outro nome agora, que agora é outbound, né? Ou seja, ficou chique. E agora o outbound vai estar na moda, que nada mais é do que era a venda direta, né? Exato. Então gourmetizou, colocou um termo em inglês aí e vambora, né? Mas assim, só pra fazer um recorte, não foge tanto do que vocês estão dizendo, mas é muito interessante o seguinte. A gente está falando desse marketing todo, várias vezes nós dissemos, a Yumi e a Rê também disseram bastante que, cara, você tem que se conhecer primeiro. Qual é teu público, quem é você, onde você está, e o quanto isso é extremamente ao lado ali do que nós fazemos na Transforma Negócios com a modelagem de negócios. Então, peraí, primeiro vamos modelar o teu negócio para entender quem é você. Que valor você gera, para né? O que você leva para o mercado. E o que você leva para o mercado não necessariamente é seu produto. Uhum. A Transforma Negócios quer levar para o mercado foco, estratégia e direcionamento. Né? Então a gente conseguiu entender, depois de vários testes, várias rodadas, estudar mercado, estudar o nosso market fit, a gente conseguiu entender qual era a nossa proposta de valor, né? Mas teve que olhar para dentro. E aí, não distante, você passa por isso, eu também, quando conhecidos nossos chegam para a gente, cara, tô com um problema no meu negócio, preciso treinar meus colaboradores porque eu tô com um determinado problema. Vocês fazem treinamento? Não. Mas para você resolver esse problema, a gente pode ajudar porque primeiro você tem que se conhecer. Talvez a questão não seja treinamento. Talvez seja uma outra questão. Mas a gente tem que se conhecer. Quem é o seu produto, quem é a sua proposta de valor, qual é o seu mercado, onde você joga, qual que é o campo. É quadro, é basquete, é o campinho de futebol, né? Então acho que é muito curioso isso. Essa proximidade do... Podemos falar de marketing, podemos falar de vendas, podemos falar de um monte de coisa. Mas primeiro... Vamos se conhecer? Quem sou eu? Né? Oi, Rê, fala aí. Não, eu queria só fazer um adendo disso que você falou que é muito importante. Eu já fiz alguns projetos, estou fazendo um com a Yumi agora, inclusive, que é de diagnóstico de marca, né? E muitos, quase 100%, quando a gente começa, a gente fala desse autoconhecimento, né? Dessa avaliação da marca, de começar a fazer pesquisas e, invariavelmente, arrisco dizer que 100% dos clientes falam, não, mas eu sei, eu estou nesse negócio há X tempo, eu conheço a minha marca, eu sei quais são os meus problemas. E aí, assim, tudo bem, então vamos fazer o projeto, você me procurou, a gente vai executar e a gente vai ver se tem algum gap aí entre o que você entende e o que o mercado, seus clientes, os demais stakeholders estão entendendo. E aí vem a surpresa, digamos assim, né? Porque se tem alguma coisa que não está andando no negócio, existe algum gap. Esse gap só não está sendo visto ainda. E esse diagnóstico traz isso. Então, é importante que as empresas, às vezes, respirem e falem assim, talvez eu não saiba qual é o problema que está acontecendo. Vamos investigar a fundo, vamos pesquisar, vamos se aprofundar no meu mercado, vamos ouvir o cliente, não vamos ficar com essa miopia de achar que a gente sempre sabe o que está acontecendo, né? Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente pode saber. É só investigar. Então, é importante que as empresas, às vezes, tenham essa capacidade de avaliação, de falar, não, eu preciso talvez de um olhar externo, de uma consultoria, que vai me mostrar algo que eu simplesmente não estou enxergando na correria do dia a dia, não foi sempre assim, não estou há 25, 30 anos nesse negócio, né? E então, eu acho que vale essa reflexão para quem está ouvindo aí a gente.
que pode estar pensando, né? Não, mas eu sei, eu conheço a minha empresa. Assim, sem dúvida conhece, mas às vezes algumas coisas estão passando despercebidas. E aqui, Regina, fazendo o gancho, você falou que uma coisa que a gente prega, eu vejo que só da Yumi, mesmo ela sendo, passou por multinacional, baita tempo de consultoria, daí vira empresária, acabou de falar que você é a parceira dela em algumas coisas na empresa que ela tá, né? Então, é o que a gente comenta. A gente pode saber de estratégia de algumas coisas, mas quando eu tô com o umbigo no balcão, eu não consigo ver a ilha de dentro da ilha. Então, eu posso ter o conhecimento que for. Quando é o meu umbigo que tá lá, eu tenho dificuldade para enxergar o todo. Então, a gente aceitar que a gente é humano e a gente não sabe tudo, eu acho que é um processo bem interessante aí e pedir ajuda, tá tudo bem, o mundo tá maluco, tá cada vez mais complexo. Se a gente não se ajudar, o que nós vamos fazer, né? Porque, como você disse, nós trabalhamos com estratégia e nós servimos muitos clientes hoje, graças a Deus, mas a gente tem o nosso processo de aprendizado e nós temos o nosso processo de validação até usando dos nossos próprios clientes, às vezes. Perfeito. Para entender como está o mercado, como está a nossa entrega, a gente ficar entendendo a nossa própria transformação. Exato. Mas a gente precisa de ajuda para isso também. E você na casa? Entra a questão que é super importante. Quando a gente fala de marketing e pesquisa andam de mãos dadas. E, de novo, não vamos desmistificar mais uma coisa aqui. Você não precisa contratar um instituto de pesquisa XPTO super conceituado que vai cobrar uma fortuna. Não tem necessidade de se contratar isso. Para esse mercado de pequena e média, às vezes não cabe mesmo. Existem ferramentas de pesquisa e modelos de pesquisa que você mesmo pode implementar. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Lógico, com uma orientação, com know-how, né? Com know-how, mas você pode e deve implementar. Pesquisa e teste, né? Pesquisa e teste. Então, acho que assim, isso a gente faz de forma aleatória o tempo todo. Quando você vai visitar um cliente, quando você conversa, quando alguém comenta sobre a sua marca, você, de certa forma, você já está criando o repertório de pesquisa para tomada de decisão. Mas ela não é estruturada. Né? Então, isso é trazer a pesquisa estruturada. E outra questão, você não faz uma pesquisa uma única vez. E num mundo que está o tempo todo mudando, a necessidade de se fazer pesquisa, ela fica muito maior. Porque o que eu ouvi hoje, daqui 6 meses, entra um novo concorrente, entra uma nova tecnologia, pode ser diferente. E aí, como é que eu vou reagir a isso? Qual vai ser a minha reação? Pode ser que, de repente, não afete o meu negócio, beleza? Perfeito. Bola que segue. Mas pode ser necessário uma transformação. Pode ser necessário algum ajuste ou alguma transformação. Então, pesquisa e marketing, eles andam de mãos dadas. E é o que a gente sempre fala. Eu nunca comecei um trabalho de plano de marketing sem a pesquisa. A pesquisa é fase 0. Etapa 0. Você não entra na etapa 1 sem fazer pesquisa de mercado. Quer dizer, não dá para falar de tração de vendas sem entender o seu mercado. Tudo. Não dá. Não dá. Você pode até utilizar algumas ferramentas de vendas, assim. Existem ferramentas, técnicas de vendas para você converter mais. Só que o esforço, o investimento que você vai despender para isso, talvez não vai dar o resultado potencializado. Por quê? Porque você não fez o dever de casa. Quer dizer, assim, a gente sabe, a gente está num país que se empreende muito na fase de derrubar as barreiras no peito. Sim. Né? Na maioria dos casos, o empreendedor não colocou ciência por trás. Né? Ele foi na cara e na coragem, até porque muitas vezes a vida dele demandou isso dele. Foi mais uma questão de necessidade do que de preparo. É raça e coração. É raça, exato. Exato. Então, assim, e tá tudo bem. Eu não ele foi lá e fez, tá né? tudo ótimo. Exato. Porque hoje em dia são essas as empresas que realmente se conectam com o mercado. E tem resiliência, né? Não, e tem uma coisa assim que a gente sempre fala, o marketing verdadeiro, o marketing genuíno, que é aquilo. Essa história do marketing que fantasia uma coisa, bota uma purpurina e tenta vender para o mercado algo que ele não entrega, acabou, não cola mais. Liga, as pessoas percebem. Então, o que é verdadeiro, o que é genuíno, é o que as pessoas vão perceber no mercado. É isso que vai dar engajamento com a marca. É isso que vai fazer você gostar daquela marca.
E quando a gente fala de empreendedor que tem raça e coração, ele tem aquela matéria prontinha para lapidar. Exato. Né? Vamos entender, né, isso para fazer um trabalho de comunicação bacana do que você é como essência. Mas 2 pontos pra mim que estão por trás disso é o seguinte: se você foi na raça, na coragem, no coração, deu certo, bombou, graças a Deus, etc e tal, primeiro levanta a mão pro seu e agradece, Isso. que se acertou um canal ali na veia que é muito difícil, né? Segunda observação é que o que te trouxe até aqui não vai te levar daqui pra frente. Então, essa era a parte 2. exato, é a parte 2. É. Porque o mercado está transformando. E aí tem que ouvir o mercado para ter estratégia de marketing, para ter atração de vendas. Tudo se conversa. Ó, né? não só o mercado está transformando, como a gente vê assim, tecnologias que ficam defasadas da noite para o dia, novas que surgem, novos comportamentos, mas o comportamento de consumo no geral é outro. Né? Vamos trazer um exemplo aqui da gente. Hoje, a gente está numa loja física, vamos supor, você quer comprar uma geladeira. Você está numa loja física, só que você já está com o seu celular na mão, nesses sites que buscam preço, pegando o código daquele produto, para poder ver se o preço da loja está ok. Então, você está em 2 canais de vendas ao mesmo tempo. E, às vezes, você está num canal e no seu celular você está no canal do concorrente e você começa uma negociação lá. Antes, não. Você tinha que ir naquela loja. Se você quisesse ver o seu concorrente, você pegava seu carro, mas o que acontece se tivesse 2 no shopping, você andava nos corredores e ia. Hoje não, hoje você tem acesso à informação instantâneo. Então, assim, as empresas que não entenderem que o comportamento do consumidor ele mudou, e isso independe da faixa etária. É lógico, quanto mais jovem, maior é essa mudança. Mais volátil. Né? Mais volátil, mas todos mudamos. Nosso comportamento de consumo mudou. Hoje você não vai até um ponto de venda. Você não precisa ir até um lugar para consumir alguma coisa. Então, você, num varejo, você tem um ponto de venda que você fica esperando o seu cliente chegar lá, uma questão de pouco tempo. Né? Hoje, você tem que ter um atrativo para você ter uma experiência bacana no seu ponto de venda que faça com que o seu cliente queira ir até lá. Senão, ele te manda um WhatsApp. Exato. Né? Isso é comportamento de consumidor. Ô Yumi, tudo isso daí na casa, a MT. Tem bastante coisa, né, Rê? Eu acho que tem um ponto que é legal a gente falar antes da gente trazer essa prática, que é o que é o grande trabalho quando você vai fazer uma pesquisa de mercado? Eu vou fazer uma pesquisa de mercado para quê? Tem perguntas chaves aí dentro. Tem perguntas chaves. Eu diria assim, se você conhece bem o seu negócio, você vai saber responder essas 2 perguntas, sem titubear. Por que é que o mercado ou o meu cliente opta por comprar o meu produto ou serviço? Quais são os atributos que levam ele a me escolher? E a segunda que, para mim, é matadora. Se você souber responder, você conhece a sua empresa, você conhece seu produto. O que faz com que o cliente ou o mercado opte por escolher o produto ou serviço do meu concorrente? Legal. E é legal que toda vez que a gente faz essa pergunta, ninguém sabe responder, né? Porque ele me escolhe, porque ele escolhe o outro. Exato, porque se você souber isso, você sabe onde você está posicionado, você sabe as suas forças e fraquezas, você sabe os seus atributos, você sabe o que o seu cliente busca, você tem um desenho, um direcionamento, né? Então, eu falo, se você tiver a resposta, se você não tiver essa resposta, vai procurar. É importante. Eu falei aqui procurar. de pergunta-chave, já jogou 2 assim, ó, fácil, né? 2 tapas essa na já cara. é uma Eu diria reflexão que assim, bacana, é uma reflexão bacana, é uma reflexão para você fazer. Aliás, os nossos clientes que estejam nos ouvindo, né? Ou seja, tá ouvindo, refletiu sobre as 2 perguntas, próximo encontro com a gente já vira pauta, né? Exatamente. Ou seja, já vamos percorrer porque é uma reflexão maravilhosa. É uma reflexão. E é uma reflexão que enquanto a Yumi e a Regina estão falando aqui, eu tô refletindo sobre ela é terapêutica, tá? Exato, é uma Mas, ó, pergunta que independente de eu já ter feito, por já conviver com a Yumi. Ou seja, não brotou essa pergunta na minha cabeça, né? Então, assim, por já conviver, a todo momento é legal você refazer ela e refletir sobre, né? E eu falei disso hoje com um dos nossos clientes, tá? Ah, é? Sem citar que nomes, legal. obviamente, mas, cara, quem comprou de você, comprou por quê? Você sabe disso? Que legal. Não sei. Talvez o chute da pessoa ali na hora é custo-benefício. Mas se você perguntar Será? para o mercado, ele não fala isso. Exato. Ele vai falar, poxa, é porque estava mais perto de casa. E aí eu vou para a segunda parte, que é por que eu faço pesquisa de mercado? Porque também fazer pesquisa de mercado por fazer, lógico, vai te dar repertório, vai te ajudar em algumas tomadas de decisão. Mas o principal objetivo que eu vejo é aquela validação ou o encontro de uma vantagem competitiva, de um diferencial competitivo para a sua empresa. Como é que hoje eu me diferencio num mundo onde a gente não tem barreira geográfica?
Para pensar a barreira geográfica cada vez... Então, assim, todo mundo é concorrente. Eu consigo comprar, lógico, alguns mercados mais técnicos é mais... Você consegue ter uma barreira de entrada, uma proteção maior desse mercado, mas a maioria dos mercados a gente tem que entender que o concorrente não é só aquele cara que está do meu lado. Né? Pode ter um concorrente numa outra cidade, num outro país, que de repente faz o que eu faço muito melhor. E eu não posso fechar o olho para isso. Então, a grande sacada do marketing que eu vejo, assim, e aí é onde você tem uma imersão tanto mercadológica, como uma imersão para quem você é, né? E entender que é a história do fato ou versão. Ah, eu acho que eu tenho isso, gosto do meu produto é o melhor do mercado, tem a melhor qualidade, mas eu nunca perguntei do concorrente. É um fato, é a opinião sua, é a sua versão da história, exato, né? eu nunca vi o que o concorrente está fazendo, mas eu acho que o meu é o melhor, porque o meu é o melhor. Né? E a versão, o que o mercado entende. Quando que eu tô bem? Quando o fato e a versão, eles se casam muito mais próximos. Sempre vai ter um viés, né? Mas quanto mais próximos eles estiverem. E o que é a vantagem competitiva? Nada mais é do que você encontrar o seu diferencial. Em alguns casos, as empresas já têm, mas elas não conseguem comunicar de uma forma estruturada que dê esse match com o mercado. Ou entender onde que eu posso desenvolver um diferencial competitivo. Porque se eu não tiver um diferencial competitivo, se vem um concorrente, eu... Deixa eu desistir na próxima curva. A minha vulnerabilidade de mercado é muito grande. E aí, eu acho que a gente pode trazer o exemplo que você perguntou da Casa MT, só para explicar o que é a Casa MT. A Casa MT é uma empresa que minha mãe criou há 26 anos atrás. Ele é um nicho de mercado, né? Eu falo assim, é um nicho de decoração onde se vende tecidos, papel de parede e tapete. Então, é como se você veste a casa. Né, você faz assim. E é nicho do nicho, porque a pessoa que já está comprando nesse grau de escolher um sofá e querer determinado tecido para customizar aquele sofá que ela quis, ela já está num outro patamar de decoração. Então, a gente está no mercado muito nichado. E o que é legal? Quando eu comecei a assumir, primeiro que assim, existia toda uma informação da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa muito de mercado, muito de vendas, de ouvir o cliente. Então, ela já tem isso na veia. Né? Ela é muito direcionada ao cliente. Ouvindo a minha mãe, ouvindo a equipe, pedi para conversar com alguns profissionais de arquitetura e design, rodamos uma pesquisa para tentar entender se aquilo que minha mãe tinha como percepção, porque é uma empresa pequena, era o que o mercado entendia, né, como diferencial competitivo. E aí a gente via assim, atendimento realmente, eles têm excelência em atendimento. Antes, durante, pós-venda, principalmente, que é o mercado, você imagina, um arquiteto e um decorador. Forte? Muito. Por quê? Pensa a quantidade de problema que dá numa obra. Nossa. Quem resolveu o problema dele quando dá problema, Deus o cara abençoe. casa para sempre. Então, assim, o nosso foco de pós-venda é assim, deu problema, a gente resolve para o cliente, depois a gente vê com o fornecedor. Sim, isso é política, cultura da empresa, né? A gente resolve o problema do profissional e do cliente. A venda, um atendimento também, muito assim, um trabalho que minha mãe fez com a equipe. Porque o que a gente vê também no profissional de decoração e de design? Ele é o cara que está fazendo o projeto. Então, o teu consultor de vendas, ele não pode aparecer mais profissional. Tem que valorizar o... E ele tem que fazer um trabalho técnico, porque é impossível um profissional conhecer de todos os produtos que ele especifica numa obra ou numa decoração, mas ele tem que fazer isso de uma forma muito sutil. Então, assim, isso também, deu check na hora que a gente vai fazer a análise. Costura fina, né? É uma costura muito fina. Então, a gente viu que, assim, a matéria-prima era muito boa. Só que você tem um pós-venda, qualquer um pode ter. Você tem um atendimento de excelência, qualquer um pode ter. Tudo bem, ela vem fazendo isso há 26 anos. Existe uma reserva de mercado, mas é um diferencial competitivo que pode ser frágil na linha do tempo. Pode ser frágil, pode ser copiado. Né? Então, agora eu vou passar a bola para você cortar, tá, Rê? O que foi? A gente foi fazendo pesquisa, informações, reanalisando para a gente chegar neste diferencial competitivo, que agora eu passo para você, Rê, para falar um pouquinho como é que a gente chegou no nosso diferencial. Então, assim, estão me ouvindo? Então, eu acho que o case da MT, eu tenho um super carinho, né? Já tenho um carinho pelas donas, eu minha amiga pessoal, e então a gente teve essa liberdade de conversar muito, né? Conversar muito a respeito da empresa. E depois que vieram os resultados da pesquisa, a gente foi vendo algumas nuances, assim, eu fui percebendo que muitos clientes que são... principalmente os profissionais, né, não é diretamente o cliente final,
mas eles falavam, eu adoro ir na casa MT, a Dona Arlete é tão simpática, eles têm um carinho pela Dona Arlete, assim, quase mãe e filho. E aí, às vezes, a Yumi me mandava uma foto totalmente fora do contexto de trabalho, a gente não estava trabalhando, assim, olha isso. Aí era o filhinho da Grazi, que é uma das consultoras de venda, de projeto, na cama brincando. Aí outro dia, chegou aqui a Elaine, que vai fazer o próximo projeto. E a Elaine estava sem os sapatos. Sabe, uma coisa muito à vontade? E aí eu fui pescando essas nuances, que eram detalhes muito sutis, mas era uma imersão que eu estava fazendo ali na marca. Falei, nossa, mas como o pessoal fica à vontade? E aí me confirmou isso. Não, o pessoal fica muito à vontade aqui. Eles chegam, tem bolo todos os dias. Isso aqui é uma casa. Isso aqui é uma casa. E essa frase ficou na minha cabeça. E aí a gente trabalhou esse conceito e a gente fez uma mudança sutil no naming, que era AMT, que são as iniciais da Arlete, para Casa MT. E isso fez muito sentido para os profissionais. Eles falaram, gente, é isso, realmente é uma casa. E isso também foi proposital para o desafio que a gente tinha na comunicação e também para a Yumi de gestão, porque a Arlete é uma figura muito forte, ela é a imagem da empresa até hoje. E essa passada de bastão, que a Arlete está saindo um pouco da empresa, assim, do dia a dia da empresa, apesar de estar lá presente ainda, e a Yumi assumindo mais a gestão, assumindo mais a equipe, falando de público interno e se relacionando mais com esses profissionais, a gente quis mostrar que aquela é a casa da Arlete, independente se é a Yumi que vai te receber, se são os consultores de projeto que vão te receber, então é a casa MT. E quando a gente lançou isso, o feedback só comprovou, né, Yumi, que a gente fez, assim, uma escolha super assertiva no nome. Foi um detalhe muito sutil, mas a pergunta era, um lugar que você se sente à vontade, que é acolhedor, que você chega e você se sente como se você estivesse na sua própria casa. É mais uma loja ou é mais uma casa? É mais uma casa. E isso não pode ser copiado, não facilmente, porque é algo construído aí com muitos anos, com esse atendimento que é diferenciado demais, assim, no sentido de resolverem o problema antes de perguntar e depois irem atrás dos fornecedores, de estarem disponíveis o tempo inteiro, de ajudarem, de trabalharem em parceria com os profissionais para facilitar o trabalho deles. E por isso que, assim, até algumas coisas no ponto de venda, falando de experiência, né, falando de, putz, para que eu vou no ponto de venda hoje? O pessoal vai no ponto de venda da MT, dentre outras coisas, né, que tem os diferenciais dos produtos, porque lá tem o cantinho do tereré. O tereré é uma bebida gelada, que lá no Campo Grande faz muito calor, e é típica de lá, e aí vamos fazer o cantinho do tereré em casa. Então eles vão lá, a tarde está quente, eles estão passando perto, eles vão lá para tomar um tereré e conversar com a equipe. Nisso eles já veem um lançamento, eles veem um novo showroom, eles criam um laço mais estreito ali entre eles e o consultor de vendas, a Yumi e a Dona Arlete. Então, assim, foi um conceito que simplesmente entregou o que a marca, de fato, genuinamente entrega todos os dias para os seus profissionais, para os clientes que eles atendem, entendeu? E aí tá o pulo do gato, né? Da que a gente falou, esse marketing velho, fake, inclusive até através do marketing digital, voltando dos influencers que falam de produtos que eles na verdade não usam, de lugares que na verdade eles não frequentam. Não, isso caiu, né? Agora é o marketing da verdade, a era do marketing da verdade, finalmente, algo que eu e a Yumi sempre acreditamos. Então, se você tiver algo genuíno, basta entregar, basta comunicar, e as pessoas vão falar, bingo, é isso. E elas vão se conectar com a sua empresa, com a sua marca, e isso vai impactar nas vendas de forma natural. Eu só queria fazer um complemento da questão do público interno, né? Porque você imagina, eu vim de uma multinacional, depois fazendo consultoria, assim, todo dia lá a equipe toma café da manhã lá, isso é cultural, o café da manhã é lá, passam na padaria para comprar pão, tal, é muito bacana. E aí tem o lanche da tarde também. E muitas vezes, tipo, o funcionário mais antigo, o colaborador mais antigo, faz pipoca. Tipo, você chega lá, tá aquele cheirão de pipoca e serve para os clientes que estão lá. Então, você fala assim, cara, é muito difícil, muito diferente de tudo que você já viu. E eu, às vezes, chegava para minha mãe e falava assim, mãe, eu preciso falar com fulano. Agora não dá, ele está lanchando. E eu falo assim, mas como assim, gente? Ele tá 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Eu preciso...
Depois que ele lanchar, ele te liga. Então você vê que tem muito essa coisa de casa, né? Que é aquela coisa, essa preocupação com o bem-estar das pessoas. Os filhos dos colaboradores estão direto lá, né? Porque, e aí é uma questão muito minha, que eu sempre pensei, como quando eu fui mãe, né? Que eu tive gêmeos, eu falei assim, cara, eu queria poder trabalhar num lugar onde eu não precisasse separar os meus filhos de mim. Porque os meus filhos fazem parte de mim. Então, você vai para um lugar, você tem que ser aquela executiva toda formal, e aí você chega em casa, você vira mãe. Não, posso ser as duas coisas, por que não? Muito legal. Então, E outro. um e outro. Exato. E eu tenho muito isso. Gente, como é que você vai, como mãe de uma criança pequena, se a sua criança está doente em casa ou qualquer coisa, como é que você vai trabalhar? Você não está lá de corpo presente. Ou seja, você está enganando, você está se enganando a empresa. Não é produtivo. Não é produtivo. Então, o que custa essa criança ir lá ficar um tempo com a mãe? Sim. Né? Assim, a Grazi ela tá com o segundo filho dela agora, mas o primeiro, o Pedro era o mascote da loja. Dos clientes pegarem no colo, sabe? Ela dava banho nele lá na loja. Então, assim, eu acho isso muito legal e eu acho isso algo que também, ele é uma provocação da forma como a gente trabalha. E por isso que é casa. Porque na casa, num lugar que é uma casa e não é uma loja, você pode fazer isso de forma genuína, verdadeira, sem atrapalhar os negócios. Quem vai copiar isso? E aqui até várias coisas me chamam a atenção, né? Eu vou falar algumas, né? Mas é interessante que por mais que... Segurando aqui. A Regina vai falar que é comunicóloga, a Yumi vai falar marketing, por exemplo, né? Mas se pegar o tanto de elementos que tem nessa história que vocês colocaram... Porque, afinal, a gente está falando de uma empresa de 26 anos, né? A dona Arlete, fundadora, e Yumi, portanto, herdeira. Então, estamos falando de uma empresa familiar, que é um ecossistema complexo por si só, mas que 85% da média empresa brasileira é familiar. Então, a gente está falando do ecossistema que está aí comum e que a maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande de lidar com isso, ou seja, pelo menos pesquisas mostram isso, evidenciam. E vocês tiveram um respeito à história e à cultura antes de mais nada. Vocês fizeram uma anamnese, ou seja, legal sintetizar isso do ponto de vista de mercado para as pessoas entenderem, né, que foi comunicação e marketing, por exemplo, né? Mas a cultura, a história, vocês observaram aspectos de liderança. A Yumi teve toda uma tratativa que a gente sabe, né? Contar o resumo, beleza, né, Yumi? Mas passar pela história, ou seja, baita desafio que é a energia, o investimento de tempo, uma série de elementos que tem porque isso. Porque essa empresa fica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Exato, ou seja, você está falando de gestão à distância, que a Yumi está aqui na região de Campinas, a empresa está lá, né, em Campo Grande. Então, olha quantos... A gente está falando aqui de um aspecto do que chegou para o mercado, mas olhando o bastidor da Yumi, que daí eu sei um pouco, ou seja sistema, como fazer a gestão, como implementar, como ir para tudo isso chegar de uma forma sincronizada para quem estava... lá, né, e tudo isso poder ser comunicado de uma forma assertiva e dar liga em todos esses pontos, né, ou seja, me parece que é realmente o ponto cruz da gestão, né, vocês ligaram tantos pontos nisso tudo, e que é bonito de ver, na verdade, porque honrou, quem não honra o passado, é difícil construir o futuro, né, e vocês fizeram a liga da história do negócio mesmo. Então, eu acho muito bacana quando a gente ouve sobre isso e reflete sobre isso. Antes de mais nada, um respeito somado à competência e que essa soma aplicada no patrimônio gera resultado e gera riqueza, né? Então, eu acho que aqui é uma divisão de águas, né? Dentro, acredito, né? Conhecendo a Regina aqui pela tela, né, Regina? Mas é como se já conhecesse, mas me parece que a gente tem um divisor de água. Você quer, entre aspas, só fazer dinheiro? Me parece que nenhum de nós aqui é o canal para você se conectar. Mas se você está interessado em gerar valor para a comunidade de fato e fazer dinheiro em retorno, porque não tem nada errado fazer dinheiro, muito pelo contrário, dinheiro é consequência, mas acho que a gente falou disso no podcast, né? Falamos. Se dinheiro é o seu jogo, acho que aqui não é o lugar. Mas se a vida é o seu jogo e o dinheiro é a moedinha que está lá em cima... Legal, acho que daí vem com a gente que dá um caldo interessante, né? E como que é a conexão de estudo, né? Então, o ponto para mim é que... Muito bonito, na verdade. Muito, muito, muito. Tem que ser valorizado, é por isso que a gente está no podcast hoje para falar disso e como que tudo isso nasce do olhar para dentro. Quem sou eu? Tudo nasce aí, né? E comparando isso com o mercado, entendendo o mercado. E aí eu vou até usar esse case, deixa eu tomar como gancho, porque
para vir para cá hoje, nós conversamos com alguns clientes nossos, porque, gente, marketing e tração de vendas é dor para todo mundo, né? E aí a gente conversou com essa galera, nossos clientes, e falou, cara, o que você quer perguntar se você tivesse a oportunidade de estar na mesa com a gente? E vieram 2 perguntas que a gente pegou ali que foram muito boas, provocativas pra caramba, e acho que as 2 podem se conectar com esse case. Vou colocar a primeira. Então a gente está falando desse marketing todo, da sua imagem, do quem é você, mas depois vocês comentaram dos consultores de venda ali da casa AMT. Então, como que funciona isso? O envolvimento, a criação desse time de vendas, o envolvimento do time de vendas dentro dessa estratégia de marketing, o treinamento dessas pessoas, e aí depois também a meta para esse time, criação de metas, e como acompanhar se esse time está batendo meta, se ele está jogando no jogo certinho, se ele está entregando a proposta de valor que eu quero, se ele está bem treinado. Como funciona isso? O que eu acho que é legal, primeiro, assim, a gente está falando de uma empresa pequena, tá? A empresa tem 5 colaboradores, mais eu e minha mãe, e tem a Regina e mais 2 consultores financeiros que ficam aqui em Campinas, que dão todo esse suporte na comunicação e na parte de financeira e controladoria. Mas a equipe em si lá são 5 pessoas. Fez gestão enxuta ainda, né, Yumi? Gestão enxuta. Aí quer humilhar o negócio mesmo. Não, né? mas é que sabe o que eu acho que é legal, Raul? Assim, o que eu acho legal, gente, marketing é para qualquer empresa. Se você for Exato. empresa, você pode fazer marketing. Aliás, tem que fazer mais ainda, mais né? ainda, Tem que fazer mais você ainda. deve. Deixa eu somar na frase, marketing não é para qualquer empresa. É para toda empresa. Toda. Então, desmistifica isso. Marketing não é só para grandes empresas. Né? Você não precisa ter um departamento gigante para fazer marketing. Marketing se faz para qualquer empresa, de todo porte, de todo segmento, de todo tamanho. Então, acho isso é legal a gente falar. Né? Uma empresa enxuta, altamente produtiva. Fantástico. Que é aquela apresentação que vocês fizeram, que eu até compartilhei. Lembra que eu te pedi o slide? Compartilhei com eles, aproveitei para parabenizá-los, porque comparei com outras revendas. Legal. Cara, nós somos muito produtivos comparado com o restante do mercado. Fiquei muito feliz. Mas como é que a gente faz? Assim, são 3 consultores de projetos que a gente chama, e eles têm, né, esse é um mercado que a gente não consegue ter ele não é flat, né? Constante. Ele não é constante, porque assim, o nosso principal indicador é a entrada de orçamento, porque às vezes um orçamento, ele leva 6 meses, ele leva 1 ano, a gente já chegou a fechar orçamento com 2 anos depois que ele apareceu. Caramba. Então, o meu principal indicador de se a empresa está indo bem é a quantidade de orçamentos que entram por dia, porque eu sei que em algum momento eles vão fechar. Alguns a gente perde no meio do caminho, natural, porque existe concorrência, mas a grande maioria a gente converte. Só que isso tudo veio com a minha gestão, quando eu implementei sistema, que a gente antes era coração. Feeling, era coração, era ligar profissional, era ver aquele cliente que foi lá. Hoje não, a gente trabalha com dados e informação. Então a equipe tem metas, né? Eles ganham de acordo com isso. E eu falo que minha mãe fez um trabalho com essa equipe muito bom. Porque hoje a gente consegue, implementando tudo isso, fazer a empresa rodar com um sistema bom. Eu falo assim, cara, você não roda nenhuma empresa hoje sem um sistema bom. E indicadores de performance. Poucos, mas aqueles que você analisa diariamente, mensalmente, trimestralmente, para ver se a sua empresa está no caminho. Então é isso. Vendas é o quê? O cara está batendo a meta? O cara está vendendo os produtos estratégicos? Porque a gente tem muito disso. Quais são os produtos estratégicos que trazem melhor rentabilidade para a empresa que você tem que vender? Então isso está dentro da meta dele. Né, o quanto que ele está vendendo disso, ele ganha uma comissão a mais por causa disso. Então, todos os incentivos nesse sentido. Então, vendas é muito fácil. Você estabelece uma meta e você desde que seja uma meta. De novo, você tem que ter uma análise para saber se a sua meta é factível dele atingir. E o restante de toda a parte da organização, no nosso caso é compra e revenda, é indicadores. Financeiros são os básicos, DRE, fluxo de caixa. Né? A gente tem um mercado bom que a gente precisa trabalhar com estoque. Como é 100% customizado, o que eu vendo, eu compro depois. Show. Então, isso, os indicadores de estoque a gente não precisa usar. Mas não tem. A fórmula é essa, gente. É você estabelecer isso, definir quais são os seus principais indicadores dentro de cada atribuição de cada área e acompanhar. Né? E quando tem uma febre, tem uma coisa. E eu acho que assim. A sensibilidade de a gente ter trazido esse tema aqui para hoje, porque a proximidade que ele tem com o que a gente faz na Transforma, e agora até valorizar um pouco da gente, né?
Porque a gente joga diretamente dentro da modelagem de negócios, quer entender todo esse mecanismo de funcionamento do seu negócio e quem é você, qual a sua proposta de valor, para qual mercado, quais são as fontes de receita que você tem, a sua estrutura de custos, quais são os canais que você utiliza para levar essa proposta de valor, né? E o quanto a gente fala de tudo isso com os nossos clientes hoje e entender qual que é o propósito do seu negócio, né? Para chegar em todas essas informações. O que eu acho bem interessante, assim, olhando desse ponto de vista de negócio e de estratégia, antes de chegar na atração de venda, me parece que tem 2 grandes momentos, né? O cliente, ele percebe valor naquilo que você faz. Acho que esse é um primeiro momento, né? Aquele encaixe, né, de valor. A segunda questão, esse valor que o cliente percebeu, você consegue entregar ele por algum canal? Em algum canal deu liga, né? Esse valor em algum canal. Depois que isso daqui atingiu, aí dá para eu falar de tração em algum canal. Meu preço está adequado? A conta fecha? Porque Conta fecha? Então eu acho bem Porque interessante não é só preço, essa... é margem. Exato. Que eu posso estar fazendo um preço Eu que acho não legal. rentabiliza. Eu acho legal isso daí que você fala, que marketing às vezes é mais sobre margem do que sobre o faturamento. Faturamento às vezes é métrica de vaidade, né? Exato. Legal, faturou tanto, mas qual que foi a margem, Quanto né? que me deixou? Exato. E qual que é o produto mais rentável? Hoje, não distante, nós tratamos disso em diversas sessões, não com os clientes que estão fixos com a gente, mas aqueles que são pontuais, né, que vêm e vão. Mas você conhece a margem do teu produto e qual é o teu produto mais rentável? E não raro, a resposta é não sei qual é o meu produto mais rentável. O indicador de marketing é margem de contribuição, margem bruta ou a nomenclatura que der. Esse é o indicador A questão é quanto sobrou depois da venda, né? Exato. E aí, o que você usa como ferramenta disso, que é o trabalho diário de marketing? Gerenciamento de portfólio. Perfeito. Gerenciar portfólio. Porque muitas vezes você pega todo o teu esforço de venda para vender um produto que não te deixa nada. Gente, é muito comum isso acontecer. Enquanto você poderia direcionar esse teu esforço de venda para um produto com mais rentabilidade. Mas ele é mais difícil, ele é mais técnico, precisa de mais argumentação. Então tem todo um trabalho para se Já me veio à mente fazer. os 4 P's do marketing, né? Que já não é tão novo o conceito, mas é praticamente o que a gente está conversando aqui. Mas é base, é fundação. Exato, Vai ser para exato. sempre, né, Rê? Vai ser... E pra aqui sempre. até para ir para a segunda pergunta, mas uma coisa que sempre me vem na cabeça, é uma variável que normalmente as pessoas não consideram, é se você sabe fazer. Você tem competência nisso? Em que sentido? Eu posso ter a ansiedade que for da Transforma, por exemplo, ter tração de venda e tá fazendo... Mas a Transforma tem 9 meses. Eu posso já ter feito em outros lugares, mas na Transforma é uma experiência nova, é uma jornada nova. Eu vou ter que entender os meus vieses e meus fatos e como que ele se conecta com o mercado, né? Então, puxa, tem a nossa competência nisso tudo. E competência leva tempo. O mundo acelerado parece que a gente se desenvolve rápido, mas você pode obter informação rápida. Até essa informação ser aplicada, ser posta em prática e virar competência, e não é porque o outro fez rápido que você vai fazer rápido. Exato. Então é um mundo que parece rápido, mas isso acaba sendo uma ilusão, que é o que a Regina estava falando, né? Então, a tua competência importa. Então é muito mais você comparado com você mesmo do que você comparado com o outro. Então, você sabe da liga em proposta de valor, você sabe da liga em canal de venda, você sabe da liga de equipe comercial e tração. Se não, respeita a sua própria jornada e se conecta com quem já sabe, né? E vai dando mão pro outro e vambora, né? Pede apoio, né? Fala aí, Rê. Participa com a gente aqui um pouquinho. Eu só queria fazer um adendo importante nessa pergunta também, antes da gente passar para a próxima, que foi algo que a gente também implementou e faz na Casa MT, que é sobre o viés da comunicação, que é você fazer a comunicação interna redondinha. Então, se vai ter uma nova campanha, se vai ter um novo showroom, que a gente preparou lá, eu e a Yumi, a gente preparou o nome do novo espaço, a gente foi visitar a empresa que está fornecendo aquela nova coleção para entender qual que é o conceito da coleção. A gente conversou com as profissionais que fizeram aquele showroom, a gente entendeu por que elas estão fazendo, quais foram as escolhas, a gente convidou os profissionais. Chega no dia do lançamento, a equipe não tem um entendimento de tudo isso que está acontecendo. E são eles que vão receber os clientes lá, os outros profissionais que vão conhecer aquele espaço, né? E nem sempre a Yumi vai estar lá, nem sempre os profissionais que criaram aquele espaço
estarão lá e eu com certeza não estarei lá. Então, a gente faz uma reunião antes do lançamento com toda a equipe e mostra todo o processo criativo, como que a gente chegou às palavras-chave que todos eles vão usar quando eles apresentarem o espaço. As comidinhas são escolhidas, as músicas são escolhidas, o aroma que vai estar no espaço é escolhido. Então, a gente promove uma experiência e a equipe está completamente preparada para vender aquilo de uma forma que abrace todo o conceito de comunicação. Porque se aponta, eu falo sempre para a equipe da Yumi, nessas reuniões eu sempre repito essa frase, se vocês que estão ali na ponta vendendo não estiverem no mesmo conceito que a gente, todo o nosso trabalho pode ser lindo, mas ele não vai ter efeito, ele não vai chegar para quem precisa chegar. Então, para vendas também, para eles alcançarem as suas metas, vamos dar as ferramentas que eles podem ter, a gente tem isso para fornecer, para essa equipe performar melhor, né? Performar com excelência. E uma delas é a comunicação. Eles precisam saber o que está acontecendo na empresa como um todo, tem que existir essa transparência, vai ter uma campanha nova, vai ter um anúncio novo, vai ter uma ação, um evento, eles precisam estar preparados para atuar, para responder dúvidas dos clientes, eles precisam até por esse sentimento de pertencimento, de cultura, de orgulho de pertencer, para levar isso para a ponta de uma forma eficaz. Senão todo o trabalho de comunicação não vai chegar onde precisa chegar. Show. Muito bom. É o marketing da verdade, né? Vou roubar o termo agora um pouquinho. Estratégia sem execução, Mas aí, vamos lá. lista de desejo. Eu vou usar agora desse ponto para ir para a segunda pergunta e a gente já ir para uma linha final. Até porque o tempo Já estourou. É que a conversa é muito boa, né? Mas eu tô ajudando o Bruno com o papel dele, daí que acelerar o negócio. Mas assim, a gente está falando aqui de produtos, a Casa MT, né? Comércio, serviços de uma maneira em geral. E a segunda pergunta veio de um nicho diferente, terceiro setor. Que linguagem que eu uso, como que eu estruturo esse marketing ou essa estratégia no terceiro setor, onde eu tenho que vender uma causa, não um produto ou um serviço, né? Uma causa maior. E acho que aqui a gente pode até falar, a gente está falando de observatório social, né? Tem uma causa política e apartidária, em controle social, gestão pública, né? Acho que é algo que é bonito de ser dito. Graças a Deus a gente se conecta com isso como pessoas, são nossos valores. É, né? Como conectar o cidadão, né, para acompanhar aquilo que é público, independente de partido, né? Ou seja, de forma sem o viés, né? Ele, né, não ter os próprios fatos aí, ele conseguir acompanhar a máquina. Você estava falando já, Henrique? Posso jogar para você essa? Sim, eu achei super interessante essa pergunta e eu acho que a gente pode voltar um pouquinho lá no início da nossa conversa, né? Não existe uma fórmula mágica, a gente precisa se conhecer. Inclusive, quando a gente está falando de causas, existem algumas estratégias que são muito usadas, por exemplo, falar um pouco mais na linguagem, falando aí de causas como um todo, tá? De uma causa animal, de uma causa social, de uma causa ambiental. Existe muito aquela linguagem da emocional, para você se conectar, né, com as pessoas para conseguir essa doação, essa participação da sociedade na sua causa. Porém, cada causa é uma causa, assim como cada marca é uma marca. Trazendo para uma linguagem muito simplista, mesmo produtos, serviços e causas, né, é algo que você quer, entre aspas, vender, e tem um público que precisa comprar, porque ele precisa satisfazer alguma necessidade dele, e no caso de uma causa, a necessidade qual é? Eu não consigo, não posso, por uma iniciativa particular, ajudar nessa causa. Então, é algo que é relevante para mim, porque me toca de alguma maneira, nem todas as causas são relevantes para todas as pessoas, e eu quero contribuir, olha só, é uma oportunidade, é uma organização séria que eu posso confiar e eu vou fazer minha contribuição. Então, eu trabalharia primeiro conhecendo quem são as pessoas, com quem eu vou falar, quem são as pessoas para quem essas causas são relevantes, onde elas estão? Elas estão nas redes sociais, elas estão num evento social, né? Elas estão contribuindo em outros lugares que eu posso impactar? Então, quem são essas pessoas?
Como eu vou impactar? Eu vou mostrar, primeiro, que eu sou uma organização séria, transparente, então trazer essas informações, isso é muito importante, né? Existem inúmeros golpes aí hoje em dia, né? Então a gente precisa mostrar transparência, seriedade, transparência nas contas, né? O que está sendo feito, trazer os resultados. As redes sociais, por exemplo, de causa, são muito efetivas para isso. Eu tenho um cliente que trabalha com refugiados, faz um trabalho com refugiados, a gente usa muito as redes sociais para transparência, para mostrar, ó, e isso que você está fazendo resultou nisso. A doação das cestas básicas estão aqui, ó, na mão das pessoas. A gente fotografa, a gente faz vídeo, a gente faz arte e chama essas pessoas para a importância das causas e vai usando as hashtags no marketing digital. A gente vai usando as hashtags, não são tão bem usadas, né? Mas tem muitas pessoas que seguem hashtags, então você tem que entender quais são as hashtags que vão ser suas proprietárias e quais são as hashtags que as pessoas mais usam para aquele tipo de assunto, para quem se interessa por aquilo te achar. Porque mesmo que a pessoa não siga a hashtag, vai para o explorar do Instagram, por exemplo, se é um assunto relevante para aquela pessoa. Então, a linguagem em si, eu diria que é muito particular, dependendo da causa, precisa estudar, precisa conhecer o seu público, mas sim, com certeza, através aí de uma comunicação mais emocional, você vai conseguir se conectar mais com essas pessoas, né? Porque muitos produtos também fazem isso, muitos serviços também fazem isso, tá? Isso não é uma exclusividade de causa. Mas, sem conhecer de forma aprofundada essa causa, eu daria essa dica. Se conheça, trabalhe essas questões e saiba para quem é relevante essa causa, com onde que você vai conseguir impactar essas pessoas, né? E transparência. Sempre uma transparência no sentido de onde vai ser usado aquele recurso e onde foi usado aquele recurso, depoimentos, né, de pessoas, ir atrás de grandes organizações que tenham adesão com aquela marca, com aquela causa, desculpa. E são, assim, algumas coisas que eu sugeriria de pronto, sem me aprofundar, sem conhecer tanto esse cliente. Mas achei a pergunta muito boa. Muito bom, hein? Deu uma aula, né? Mas foi bacana o bate-papo, mas é que cabe terminar, né? Yumi, mensagens finais, qual que é o sentimento? Gostou? Como é que foi a experiência? Eu gostei pra caramba. Queria agradecer vocês por essa oportunidade. Eu acho que eu consegui me controlar aqui um pouquinho, né? Não fiquei batendo na mesa. Mas foi muito legal. Acho que vocês Falou conseguem. perto do Falei microfone. perto do microfone, assim, ó. Fiquei assim, ó. Depois eu tenho que ver se eu sair meio robótica. Mas eu achei, assim, foi muito bacana. Vocês conduzem de uma forma muito natural. A sensação que a gente tem é que a gente tá batendo papo, né? Sobre um assunto. Só não tá a cerveja aqui, tá uma água. Mas Tá foi na lista de muito... Kaizen já. Lista de melhorias. Mas foi legal, assim, eu acho que o fato da Rê também estar digital foi tranquilo, eu acho que a gente conseguiu sentir a Rê muito perto aqui também. Então, para mim, foi uma experiência muito legal. É meu primeiro podcast que eu faço. Ó, que legal. Bem-vinda. Não parecia. É, o primeiro podcast. Então, assim, eu quero agradecer a vocês essa oportunidade de estar podendo compartilhar um pouquinho aí do que a gente gosta de fazer, né, Rê? Que bom. Rê, mensagem final? Eu também queria agradecer muito, fiquei super à vontade, vocês são ótimos, um prazer estar com vocês aqui. Espero que mesmo digitalmente tenha dado tudo certo, que eu tenha conseguido contribuir, esclarecer algumas dúvidas e principalmente empolgar quem está ouvindo a fazer sim uma comunicação assertiva para sua marca, para sua empresa, fazer um marketing bem feito, um marketing genuíno, porque vale a pena, muda o seu negócio e é possível, não importa o tamanho da empresa que está ouvindo a gente agora, é absolutamente possível e vai trazer melhorias e vai fazer com que o seu negócio tenha ainda mais sucesso. Muito bom, muito bom. Raul? Eu queria agradecer demais também a presença aqui da Regina. Obrigado por você estar presente no formato, nossa primeira vez também com o podcast híbrido. Agradecer ao Studio House também, porque ter dado toda a assessoria aqui no formato, achei que ficou bem, bem legal. E a Yumi, que é amiga já de algum tempo, e que bacana poder ter essa sinergia, né? Juntar pessoas, né? A Regina a gente nunca tinha falado, primeira vez que a gente tá, e é o que a Yumi falou, né? Parece que já conhece há algum tempo, né? E eu para mim, um resumo, daí depois vocês validam o resumo, né? Se é um bom resumo. Mas do mesmo jeito que a gente falou que, puxa, tem uma diferença
entre quem quer gerar valor e o dinheiro é uma consequência, eu também acho que o que fica é que, às vezes, as pessoas elas trabalham com martelo, né? Fica martelando tudo. Aqui o que a gente está falando é que tem um caminho que dá para trabalhar com alavanca. Você fazer menos esforço, só que a alavanca não tem pronta no mercado. Você tem que construir a sua. Você tem que lapidar essa alavanca. Então, martelo pode ter gente que te ofereça. A questão é até onde você quer ficar correndo atrás da moedinha com um martelo na mão. Ou se você quer usar a alavanca para gerar valor aí para as pessoas. Então, é uma questão de escolha e tá tudo bem. Sim. Né? Ou seja, fica à vontade, você que nos ouve, escolher o seu caminho. Né? Mas é muito legal saber que tem alternativas para você que não quer ficar martelando a moeda pro resto da vida, poder ter alternativas e trabalhar com alavanca e gerar valor, né? Então são minhas reflexões também nisso. Bom, depois disso tudo, só me resta dizer que eu sigo o relator. Tá bom, né? Nada mais tenho a acrescentar. Então, galera, muito obrigado para você que ficou até aqui. Pra gente foi um baita prazer falar sobre o tema marketing e tração de vendas. E se você já é cliente nosso aqui da Transforma, como o Raul falou, pode cobrar a gente já no próximo encontro. Vamos falar de tudo isso. E tamo junto. Muito obrigado. Valeu! Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada.